Na quinta-feira, deve acontecer a segunda reunião do Conselho Monetário Nacional com os integrantes do governo Lula. Participam do Conselho o presidente do Banco Central e os ministros do Planejamento e da Fazenda, que preside o grupo. A tarefa básica desses integrantes do governo é formular a política da moeda e do crédito, que, grosso modo, pode ser traduzida em meta de inflação. O objetivo dessa política, explicitado em lei, é alcançar a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Com isso, a gente cai no debate em torno da taxa de juros e da independência do Banco Central. A taxa de juros é o instrumento que o BC tem para controlar a inflação. Quanto mais alto o juro, menor o consumo da população e a concessão de crédito, o que teoricamente deveria fazer a inflação baixar. Mas a realidade brasileira tem mostrado que essa teoria, na prática, é outra coisa. Estamos com a taxa de juros em um de seus maiores patamares e a inflação segue em alta. Esse é um dos motivos das críticas do presidente Lula, de economistas desenvolvimentistas e de setores produtivos, como a CNI, à atuação do Banco Central, que na reunião de janeiro manteve a taxa Selic em 13,75% ao ano. Na ata da reunião, a direção do BC alegou a necessidade da taxa alta para tentar fazer a inflação se aproximar da meta deste ano, definida na reunião do Conselho Monetário de junho do ano passado, em 3%. Para evitar a continuidade de divergências entre o presidente da República e o presidente do Banco Central, alguns setores defendem a revisão imediata da meta de inflação. Argumentam que, se ela for maior do que os atuais 3%, o BC ganha espaço para baixar a taxa de juros, o que favoreceria os setores produtivos e os trabalhadores. Acontece que a taxa alta, como está, aumenta a dívida pública, o que, de certa forma, favorece os bancos, por serem os principais credores do governo. E reflete também uma insegurança do Banco Central em relação à política econômica do governo Lula, quase desacreditando que a inflação possa baixar a curto ou médio prazo. E isso pode acabar gerando um círculo vicioso de juros e inflação. Aí entra a segunda parte do debate, que é a autonomia e a composição da diretoria do Banco Central. Atualmente, 5 dos 9 diretores da instituição pública são ex-diretores de instituições financeiras privadas. No debate da autonomia, o presidente do Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, Fábio Fayyad, defende uma real independência do governo, mas também do mercado financeiro. Para ele, a maioria dos diretores do Banco Central deveria ser de origem acadêmica e de funcionários de carreira do Banco Central.